Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Johnny e vamos continuar com a nossa gameplay de Jusant, nosso querido Jusant. Capítulo 3, Solstício. Acho que já não dá mais pra descer, né? Até que dá, diferente, né? Mas enfim, vamos continuar a nossa história. Se você como eu tá achando fascinante esse mundo, então já peço que curta, se inscreva, rumo aí aos 100 inscritos. Ao usar o analógico direito, seu companheiro poderá ver os objetos próximos e algumas outras coisas. Vamos ver. Tem alguma coisa? Eu não tô vendo nada. Aqui! Lá em cima. Tá bom. Vamos aí rumo aos 100 inscritos. Então, conto com vocês para nós criarmos essa comunidade que desde já eu já considero uma comunidade fascinante. Vamos lá? Aqui. Tá, só isso. Esse mundo tem se mostrado um mundo muito intrigante, muito misterioso. Perguntas já foram respondidas. Se você quiser saber mais sobre esse mundo, o card com a playlist vai estar em algum lugar. É difícil falar e jogar ao mesmo tempo, né? Opa. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos ver. Não. Vamos lá. Aqui parece ser uma área mais desértica, né? Não é arenosa a palavra que eu tô tentando lembrar. Deve ser por isso que nosso querido Jusant Boy está com o óculos. Vamos lá, Jusant. Rapaz, isso é muito lindo, muito lindo, muito lindo. Não me canso de olhar para isso aqui. Enfim, vamos lá. Aí, prendi. Ih! Eu já esqueci aqui os analógicos. Eu acho que é o de cima. Isso. Não tem nada aqui não. Vamos lá, querido. Como é que eu faço para descer? Achei. Beleza. Bora. Vamos? Isso. Ó o pitão aqui. Isso. Bora. O vigor cai mais rapidamente quando tem sol. Opa! Vamos lá, hein? Não, cai não, cai não. Tem alguma coisa aqui embaixo? Não, tem não. Chão. Quer dizer, então, que todas as expedições... Ai, isso. As raízes murcham no sol e desaparecem depois de certo ponto. Quer dizer que todas as expedições passaram por isso aqui.
Rapaz. Melhor colocar um pitão, né? Vai que eu caio. Salvou. Ok. Vai ser um pouco mais desafiador, mas a gente vai conseguir. Então quer dizer que 34 expedições foram feitas para encontrar um novo lugar para morar, né? Essa civilização tá abandonada porque já não tinha mais nada, não tinha recursos, já tinha alcançado o seu limite populacional. Eu estou recapitulando aqui o que a gente aprendeu nos últimos capítulos, né? Então iniciou essas expedições aí, estilo Clair Obscur, para acharmos um novo lar. E aparentemente nós subimos para o que seria o mundo horizontal. O que acredito eu ser o que para nós é a superfície, né? É o nível do mar, né? Provavelmente a torre, se fosse para nós, talvez seria assim talvez nós tenhamos como iniciado a nossa jornada no que seria o fundo do oceano, né? Isso já tá meio óbvio, né? Mas a torre é essa estrutura geológica colossal, incomum. Enfim. Vamos lá. Sair daqui realmente é a solução? Não parece ter sentido em deixar a torre. Olha, como se a seca fosse se consertar enquanto estivermos longe. Deixar os campos de nossos pais vazios para ficar em volta de uma poça d'água em meio da grande planície? E aí? E quando o seu oásis secar, para onde iremos? Não acho que vamos resolver o nosso problema desta forma. Há outras opções, se quer saber. O que eles dizem sobre os contentores? Olha. Eles estão esculpidos nas paredes, onde quer que você olhe. Gab até viu alguns em pinturas antigas. Conversam muito sobre eles por aqui. Alguns dizem que foram os contentores que roubaram nossa água. Deveríamos conferir essa história, não? Deveríamos ir até as nuvens para descobrir. Talvez haja alguma solução. Talvez não. Mas com certeza não vamos encontrar nenhuma resposta na planície. Disso eu tenho certeza. Qual é, Arlo? Você não pode estar falando sério. Gigantes das nuvens? Sério? Isso não passa de conto de fadas. O bom senso nos diz para seguir o fluxo. E o fluxo diz para descermos. Descermos? Deixaram a gente ficar em uma fonte. Sim, ela fica no meio da planície, mas é a nossa única esperança. Nosso futuro. Seria legal se vocês daí vissem isso. Descermos. Então, nem todos subiram. Muitos desceram para a grande planície. Havia um oásis na grande planície. E os que subiram foram conferir o quê? Os contentores, não é isso? Os convertidos de paz, o oásis, eu não chamo os meus problemas dessa forma, as pessoas querem saber. Ele descobriu nas paredes, onde quer que você olhe. Gab até viu alguns em pinturas antigas, conversa muito sobre eles por aqui. Os contentores. Seriam então os contentores, os habitantes do mundo horizontal. Ó, eu estou... É uma suposição minha. É que o mundo horizontal seja justamente o topo da torre. O que seria para nós talvez o nível do mar.
O que tem aqui? Diário de bordo, 12 oitavas e 2 segundas após a jusante. Conseguimos! Estou completamente exausta, mas conseguimos chegar a tempo de entrar na expedição. Não havia muitos de nós, apenas um grupo pequeno. Olha como a pobre coitada está. Ela está tremendo como uma máquina de costura. Eu me sinto tão longe de casa e o tom deles era mais para encorajar que zombar. Meus esforços haviam sido reconhecidos e eu estava sem fôlego para responder, mas uma nova emoção surgiu dentro de mim. Eu estava orgulhosa de ter chegado tão longe. Ainda acabada por todo o esforço, eu olhei ao meu redor. Todos deixaram tudo por este propósito. O desejo corria em suas veias, um desejo de mudar as coisas. E eu fazia parte disso. Foi tudo o que eu precisava para repor as minhas energias. Arlo e Becca nos receberam de braços abertos em sua fazenda ensolarada. Eles estavam emocionados e felizes por nós. Eles eram os últimos fazendeiros por estas bandas, e foram eles que organizaram esta expedição. Eles passaram a vida inteira tentando, e não conseguindo, combater a seca. Nada mais cresce nos penhascos. Em suas próprias palavras, nenhuma planta miserável cresce nos campos daqui. Espero não estar reproduzindo o dialeto de Campo Alto muito mal. Foi aí que Becca nos contou que queriam seguir rumo às nuvens, à procura de água no céu. Pelo que ela disse, o grupo se uniu com esse propósito. Falou-se sobre a viabilidade do plano, qual a melhor maneira de executá-lo, quais caminhos tomar e quais evitar. Arlo e Becca queriam encontrar contentores, como são chamados aqui, criaturas enormes feitas de água que vivem nas nuvens. Os contentores existem apenas em histórias infantis. Bem, era isso que eu pensava quando embarquei nesta aventura. Eles são a última esperança de Arlo e Becca. E estou começando a acreditar nisso também. Temos uma chance de salvar a torre, e só depende de nós. Agora eu fiquei confuso. Quer dizer, mais um mistério surgiu, né? Nem todos subiram. Pelo que nós podemos entender, conseguimos entender aqui, né? Parece que a civilização que morava aqui, a sociedade que morava nesta torre, ela se dividiu. Alguns resolveram descer e procurar por este oásis na grande planície, enquanto outros resolveram fazer expedições para cima, para este talvez mundo horizontal, em busca desses contentores. Agora não se sabe qual desses grupos alcançou aquilo que estavam procurando, porque sabemos que 34 expedições foram feitas e aparentemente foi nessa 34ª expedição que eles encontraram uma fonte. Agora, foi lá em cima ou lá embaixo? São tantos questionamentos, cara, tantas perguntas. Eu tô amando esse jogo. A complexidade dele. Opa, que isso, amigo? Que isso? Tá muito afobado. Vai. Ai. Ai. Vai. Isso. Tem que ir para lá. Vamos lá. Deixa eu descansar um pouquinho. Não. Sobe. Fica na sombra. Deixa eu ver como eu vou passar. Vou ter uma ideia, hein?
Vou ter que descer. Isso. Isso. Tá vendo? Ah! Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, sim, sim, sim. Calma aí. Deixa eu passar por aqui. Não, 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 não. Tem uma ideia. Vamos lá, de novo. Chegar aqui. Isso. Não era bem o que eu queria, né? Mas vocês têm que se adaptar, né? Aí. Cheguei. Outra coisa também, né? Esqueci o nome dessa menina que tava com um Arlo e a Becca, né? Mas aparentemente eles não conseguiram chegar aos contentores. Não, não. Errei aqui o botão. Aparentemente eles não conseguiram chegar aos contentores porque ela estava contando com isso para poder salvar a torre. Das duas, uma. Ou ela... De fato, eles de fato não acharam nada e confirmou-se que os contentores eram apenas lendas, contos de fada. Ou... Vai, criança. Os contentores realmente existem, mas alguma coisa aconteceu que fez com que Arlo, Becca e a menina que estava com eles decidissem não voltar. LT ou RT, segure para vincular a uma estação. X, segure para enrolar a corda e recuperar todo o seu vigor. Ah, tá. Olha, legal. Beleza. Tem mais um lugar pra gente ir? Não. Oh, quase, hein? Se fosse eu nessas horas, amigo, já teria caído, me estribuchado no chão. Vai com calma, Jusão. Com calma. Vê se tem alguma coisa aqui. Não. Aparentemente nada, né? Meu caminho é aqui mesmo. É pra cá. Ah lá. Como é que eu vou pra cá? Calma aí. Bora! Isso. Olha que lindo! Lindo! Olha os submarinos ali. Tudo indica então, o Jusão é um mundo pós-apocalíptico, né? Vamos descer aqui? A gente não veio aqui, né? Amigo, isso. Isso. Vamos explorar um pouquinho aqui. Tem um lugar ali, hein? Beleza. E outra pergunta vem, né? Eu vim de baixo. Obviamente, né? Eu comecei lá embaixo.
Isso significa que eu sou um descendente daqueles que resolveram explorar esta grande planície? Então, alguma coisa deu errado lá e eu resolvi, como eu posso dizer, tentar outra coisa, né? Tentar aquilo que que foi tão criticado pelos que desceram, que é justamente subir, procurar esses tais contentores. Se for o caso, então aparentemente a seca também tomou conta deste oásis, né? Aquele outro cara é o Arlo. Isso, foi o Arlo né, que botou em dúvida o outro cara. Falou que este oásis não era uma solução definitiva. Tem alguma coisa aqui, né? Opa! Tem que encontrar uma maneira. Olha o desenhozinho lá. Ah, tá. Dá pra descer aqui. Deixa eu só verificar aqui. Tá. Eu vou subir. Vou prosseguir com minha jornada aqui, não é? Vamos ver. Tá, aparentemente sim. Aqui é pra prosseguir com a história. Mas eu não quero. Desculpa, Jusão Boy. Desculpa, querido. Não foi minha intenção. Quero continuar aqui. Quero ver o que tem aqui. Uau! Show. Dá pra pegar depois? Espero que sim. Vou fazer uma loucura. Isso. Tá escuro. Espero que não seja escuro. Olha só. Olha, mais um painel. Tem alguma coisa aqui? Tá escuro, não consigo ver nada. Olha só que interessante. Olha. Aparentemente tem uma pessoa usando uma concha pra... Que é isso? O bichinho todo bugado. Usando a concha pra chamar a chuva. Um ritual de chuvas. Seria este ser um contentor? Porque é isso que o Arlo disse, certo? Que os contentores estavam... esses seres, né? Desenharam esses seres nas paredes. Eram seres gigantes. Então provavelmente os seres, até mesmo que vimos no capítulo anterior, que estavam olhando para as estrelas, eram contentores. Então estamos vendo um contentor usando uma concha para atrair chuva. É quase não seria um ritual de dança da chuva, mas é meio que um ritual, ou a concha seria um dispositivo que ainda nós não sabemos. Porque aparentemente aqui dá pra ver que é a concha que parece que está atraindo as chuvas ou causando algum tipo de alteração eletromagnética, não sei, alguma camada da atmosfera que faz com que surja a chuva. Então é isto
que eles estavam procurando. Alô, Becca, aqueles que subiram, uma forma de salvar a torre, tendo esse dispositivo. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Beleza, beleza. Tá interessante, tá intrigante. Não consigo ver nada. É que não tem nada mesmo, né? É só pra gente ver esse painel aqui. Não é painel que eles chamam não, mas vocês entenderam, né? Bora lá. Vamos continuar com a nossa jornada. Pula. Ah, dá pra subir aqui. Agora é rápido, né? Quem viu o primeiro capítulo testemunhou o meu sofrimento para dar 2 pulos. Se você não viu, é só você novamente clicar na playlist que está no card. Mas eu também posso colocar só o vídeo. Sofri. Tive até que fazer cortes. Eu demorei mais tempo do que eu gostaria. Olha, parece um ser aquático, né? Está me lembrando muito aqueles sítios arqueológicos da Turquia. Göbekli Tepe, uma coisa assim. Mas tem outro também, tem um outro que tem justamente isso, né? Parece ser cabeças reptilianas. Enfim. Tá vendo? Johnny também é cultura. Isso é uma coisinha aqui. Tá. Tá. Muitas possibilidades. Vamos ver aqui. Onde eu estou? Eu voltei? Não, estou em Göbekli Tepe. Alguma coisa Tepe. Opa. Eu tô chegando perto daquele... Eu esqueci completamente. Ah, tem 2 ali, ó. Tem um aqui. O que eu vi é que tá lá em cima. Provavelmente é ali que vai fechar o capítulo. Tá bom. Ó o estilo, ó. Caramba, rapaz. Todo estiloso, nosso querido Jason Boy. Vamos subir aqui rapidinho. Aqui. Não dá. Calma aí. E se eu... Calma aí. Não. Acho que não dá. Vou subir pra onde então? Ali claramente é um caminho. Eu tenho que subir ali. Ah. Eu leio o lugar errado. Eu errei feio, errei rude. O que é isso aqui? Segure LT ou RT, segure para agarrar. Tá bom. Olha. Show de bola. Obrigado, gente. Não comete esse erro, querido. Isso. Bota o pitão aí.
Nossa, quase que ele comete uma besteira, hein? Descansa. Agora pula. Tem que descer. É o último pitão, hein? Isso. Olha só, hein? Era só ter feito isso. Tava querendo ir pelo lugar mais difícil, né? Subiu uma escada que tava quebrada. Ó, mais aqui. Diário de bordo, 12 oitavas e 1/5 após a jusante. Nossa, isso tem muito de música. Tem tanta gente descendo das alturas. Eu me sinto um peixe nadando contra a corrente, como nas histórias que ouvimos. Antes da jusante, subíamos e descíamos como a maré. Eu lembro dos mais velhos descrevendo ondas enormes que empurravam as pessoas para cima a cada maré alta. Eles mesmos nunca tinham visto o oceano. Estavam apenas repetindo o que eu... Eles mesmos nunca tinham visto o oceano. Estavam apenas repetindo o que ouviram de seus pais quando ainda eram mais jovens. Mas deve haver algum grão de verdade em tudo isso, não é mesmo? O oceano alimentava as falésias. E, em troca, as falésias nutriam toda a torre. De qualquer forma, os habitantes da Maré Baixa se importaram o suficiente para partirem em busca do oceano. Eu tenho culpa também. Deveríamos tentar fisgar a água perdida? De certa forma, sim, mas não seguindo o fluxo. Agora eu tenho a resposta, graças a Arlo e Becca. Precisamos voltar direto à fonte. Nós compartilhamos nossa sombra com um homem chamado Zói. Ele estava descendo para a planície e tentou nos convencer a acompanhá-lo. Por que ficar? Ele não entendia nosso propósito. Vocês não vão conseguir mais nada por aqui. A terra não vale mais nada. Foi quando pegou um punhado de pó e ergueu como prova. Zói continuou seu caminho enquanto prolongávamos nossa pausa, temendo voltar para o sol escaldante. Eu me recuso a acreditar nele. Desde que partimos, sinto que estou redescobrindo a torre, como se nunca tivesse realmente a olhado ou a ouvido. Quanto mais subimos, mais mudo minha perspectiva. Tenho certeza de que estamos no caminho certo. Bianca. Muito interessante. Eles mesmos nunca tinham visto o oceano, estavam apenas repetindo, mas deve haver algum grão de verdade nisso tudo. No mesmo oceano alimentava as falésias, qualquer forma, os outros da maré baixa se importaram o suficiente para partir em busca do oceano. Então, deveríamos tentar fisgar a água perdida, de certa forma, sim. Será que apenas Arlo, Becca e Bianca, agora nós lembramos o nome dela, será que apenas Arlo, Becca e Bianca subiram? Não, apesar que eles falaram que muita gente, né, subiu, mas encontraram nada. E acabaram descendo e provavelmente se juntando às expedições em busca da grande planície, em busca até mesmo do oceano. Na verdade, eles desceram em busca do oceano e aparentemente encontraram esse oásis, que até o amigo do Arlo chamou eles. Ok. Isso dá uma camada ainda mais complexa para as 34 expedições. Então, dessas 34 expedições... Esse aqui mesmo? Tá. Dessas 34 expedições... Então, muitas foram para cima. E, tendo visto que não daria em nada, as pessoas começaram a ir para baixo, procurando pelo oceano. Em uma dessas expedições, provavelmente na 34ª ou 35ª expedição,
eles encontraram alguma coisa, uma fonte, um oásis, né? Que esse Arlo chamou de oásis. E todos foram para lá. Então, no caso... Sobe aquele... Isso. Então, no caso... Os habitantes da torre foram para baixo. Foram para baixo. E foram para esse oásis na grande planície. Enquanto Arlo, Beck e Bianca subiram para encontrar com os contentores e achar a fonte de tudo isso. Mas aparentemente eles não voltaram de lá. Ou voltaram e nós ainda vamos descobrir a história deles. Mas se eles tivessem voltado, algo teria... Opa, achei mais uma coisinha aqui, hein? Eles teriam feito alguma mudança aqui na torre. O que não aconteceu. Novamente, né? Das duas, uma. Ou eles nunca voltaram de lá. Ou eles voltaram. Ou eles voltaram e descobriram nada, ou eles encontraram exatamente o que estavam procurando, mas por algum motivo nunca mais voltaram. Gazeta Guarda Viva, edição 21, 7/8 e 3/6 após a Jussante. Isso aqui é antigo, né? Editorial. Pelo marrom ou preto, orelhas grandes dividem o nervosismo com a preguiça. Não tem nada mais comum do que um choco. Ah, então não é o que eu tenho, né? Ele não tem pelo marrom nem preto, nem orelhas grandes. Como demais para uma edição especial, não acha? Errado. Nesta edição da Gazeta, faremos o nosso melhor para tornar comum o extraordinário. Começando pelo ser mais comum de todos os tempos, os chocos. Estes mamíferos são muito úteis para nós de duas formas. Eles põem ovos e fazem seus ninhos com pelos, o que nos dá refeições deliciosas e grandes novelos de lã. É isso mesmo. Criá-los não é uma tarefa fácil. Eles adoram fugir, desculpa. Pelo que fizemos, ou não fizemos, eles começaram a fazer ninhos por toda a torre, embora sejam nativos da região de Campo Alto. Você sabia? Os chocos trabalham juntos para eclodir seus ovos brilhantes e cuidar de seus filhotes. Alguns diriam que eles revezam para cochilar, mas dê uma olhada em seus ninhos que terá uma surpresa. Os chocos adoram sentar em qualquer coisa brilhante. Continue lendo para descobrir mais curiosidades sobre os chocos e seus hábitos. Ok. Chocos. Esse barulho que eu estou ouvindo é de um choco? Ok. Seria isso um choco? Deve ser, ó. Orelhas grandes. Ó, encontrei mais uma coisa aqui, hein? Sada, tem alguma novidade? Algum trabalho para nós? Os pedidos estão acabando e o negócio das cordas está lento demais para o meu gosto. Estou começando a ficar entediada. Eu já desatei todos os nós e fiz a contabilidade que vinha adiando há ciclos. O Ulf limpou todas as máquinas e agora estamos presos sem o que fazer. Não somos bons em fazer nada. Que bom saber que ainda tem gente na torre. O Saada seguiu o fluxo como todo mundo. Eu não sei o que eles esperam encontrar no deserto, como se o sol fosse se mover mais lá do que aqui. Não há necessidade de novas cordas, mas você pode nos visitar quando quiser. Logo você se acostuma a não fazer nada. De qualquer forma, nos convém. Temos mais tempo para conversar. Cass. Então eles seguiram o fluxo e foram para o deserto, ou seja, para lá. Então realmente houveram expedições, expedições para cima, e tendo encontrado nada, as pessoas resolveram abandonar a torre e seguir para lá. Então
Pois pode dizer que não vou cravar, porque ainda tem muito da história pelo que eu posso entender, mas eu sou um descendente dessas pessoas. E calma aí. Para a pessoa que deixou um pão de carmelo na cantina, eu comi. Desculpa. Ou não tem ninguém aqui mesmo. Cass. Recapitulando. Já passei por aqui, não já? Já. Isso aumenta reforça ainda mais a pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Tem uma parte aqui que eu não explorei. Não explorei, certo? Vamos ver. Acho que tá aqui, ó. É um choco. Isso aqui é um choco. Agora a gente sabe que é um choco. Onde está? Onde está? Uma partezinha que a gente não viu. Não, já vimos tudo. Até aqui. Né? Até aqui. Opa, morre não, garoto. Vimos sim. Esse era o fluxo natural. Eu achava que tinha mais. Vamos lá. Se eu sou um descendente dos povos que foram para cima, para baixo, desculpa, porque eu estou subindo. O meu chute, o meu palpite é que eles viram que realmente o Arlo, a Becca e a Bianca estavam certos, e que o Oasis era apenas uma solução temporária para um problema constante. Ok. Seguindo o fluxo. Tá bom. Vamos lá. Para onde eu vou? Para onde eu tenho que ir? Eu tenho que segurar lá, né? Calma. Calma. Não. Eu não sei pra onde tem que ir. Calma aí. Rapaz, difícil, hein? Essa parte aqui é meio complicada. Não sobe não. Desce. Isso. Vai. Quase. Desceu mais. Não, desceu muito. Será que é ali que eu tenho que ir? Calma aí. Vamos mudar então. Isso. Acho que agora sim, né? É o mais natural, né? Iva! Nossa! Pra onde tem que ir agora? Ok. Acho que é pra lá, né?
Consegui. Oi, 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 oi. Calma. Isso. Tô no caminho certo? Eu espero. Nossa. Calma aí. Consegue descer? Aqui. Nossa, cara. O que eu vou fazer aqui agora? Posso descer? Tá, vou analisar aqui. Eu não tô conseguindo olhar pra esquerda, então só dá pra olhar pra cá. Eu tenho que ir pra lá, hein? Isso, pegar a ponta ali, ó. Ah! Subiu um pouquinho. Quase. Quase. Ainda não. Agora acho que agora vai. Ah, peguei. Tá bom. Ok. É aqui mesmo, né? Acho que eu tenho que ir pra lá agora, hein? É isso! Sobe, menino. Subiu? Isso. Caramba! Foi difícil, hein? A primeira vez que eu joguei, não terminei de jogar, não. Porque eu parei nessa parte aqui. Não consegui completar esse puzzle aqui, raciocinar direito. Ainda bem que dessa vez eu consegui, né? Paz, que lindo, que lindo. Uma coisa que eu não vou parar de falar, como esse jogo é lindo, como essa vista é linda. Mas vamos lá, vamos continuar. Acho que eu tô chegando, calma aí. Tem uma parte aqui que eu não vi, mas acho que não daria pra ver mesmo não. Porque eu explorei tudo e não consegui. Lá, ó. Eu cheguei a ver. Será que aquilo ali é aquele painel? Ó, tô chegando perto, hein? Tem mais ali, tem ali, ó, tem bastante coisa. Enfim. Bora. Ah, já passei por ali. Meu garoto. Pronto. Agora dá pra eu descer. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Beleza. Vamos ver aqui. Ah, não. Deixa eu dar uma olhadinha. Ver se descendo eu tô voltando aqui pro meu lugar. É. Vamos prosseguir. Tem uma coisa aqui? Não, tem nada aqui não.
Uma árvore. Isso aqui tá parecendo aquela árvore que tem no Senhor dos Anéis. Não é Minas Tirith, não. Ou é? Não. Acho que é o símbolo da... Ah, esqueci. É. Enfim. Deixa eu ver aqui. Eu sei que tem aquela estrutura que nós vimos, certo? Aqui, achei. É aqui mesmo, hein? Olha só. Garoto, 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 garoto. Isso. Vê se dá pra sair daqui? Dá pra sair. Vamos lá. Ah, agora eu percebi uma coisa. Eu vou de novo. Percebe que vai chegar uma hora que as imagens vão... Ó, viu? Olha, mostra os contentores colhendo a sua plantação. Oh, eu acredito ser os contentores. Ah. Bom. Não dá para eu subir. Tem que ser por aqui, Bel. Ah, tá bom, tá bom. Bora lá. Aê! Tá. Aí sim. Mas tem uma coisa aqui, né? Aqui, ó, olha só. Ouça seu coração e siga seus instintos. Isso é tudo que eu tenho a dizer. Vá, se for preciso. Eu não vou te acompanhar. Minhas raízes estão aqui. Sou um cara velho. Tudo que eu quero é ficar em paz com a minha terra e o mundo ao meu redor. Adeus. Desejo tudo de melhor. Irei até a velha árvore sempre que puder e guardarei suas lembranças como meu bem mais precioso. Sei que ficarei triste, mas saber que está por aí em algum lugar me conforta. Uma plantinha crescendo no deserto. Ah, vovô, também vou ficar triste. Já estou. A mamãe disse que vamos voltar quando o sol permitir, mas eu não acredito nisso. O sol nunca vai querer. Uau. Pois se quisesse, não estaríamos colocando tudo que temos dentro de sacos de farinha. Ouvi dizer que a água no deserto evapora e fede. Foi o que Tommy disse. Ela foi na frente para garantir que tivesse espaço para os animais dela e vai voltar com a gente. Anki disse que se mudar de ideia, sabe onde nos encontrar. Ele não quer escrever para você. Ele disse que você deixou mamãe chateada e que não deveria escrever isso. Eu te amo e não quero ir, mas vou ter que partir. Então adeus, vovô. Ez. Talvez eu tenha errado, talvez as pessoas que estavam naquela estrutura que ficou rodando não sejam os contentores, mas seja justamente as pessoas, uma representação de uma colheita das pessoas que moravam aqui, porque essa parte da torre aparentemente era responsável por plantação. Então era apenas uma reprodução, né, de uma colheita comum. Estou no caminho certo? Olha, a curiosidade para que eu passe lá é grande, mas
Eu acredito que tenha que seja mesmo aquele painel. Agora tem um caminho a seguir, que é aquele lá. Deixa eu só verificar se eu já vi tudo aqui. Ali vai dar para aquela estrutura, ok. Aqui não tem nada, não, realmente é para cima. Tem um pitão ali que mostra o caminho. Então bora. Bora! Vou tentar. Não, aparentemente não dá. Tá bom. Bora. Parece som de água, hein? Tá, aqui não tem nada. A peça de quadros tá caindo? Enfim. Uma longa jornada, hein? Dá nem pra ver direito onde a gente começou. Não parece som de água. Mas são só os pequenininhos andando. Tá bom, vou ter que andar com eles. Vou ter que ter uma certa parcimônia aqui, né? Olha só. Vamos lá. Bora. Um pouquinho de paciência também, né? Ok. Eles vão entrar. Pra onde eu vou? Lá. Ai, quase. Isso aqui é difícil, hein? Calma aí. Vai. Nossa! Você pode descansar um pouquinho? Postei aqui. Eu realmente não sei onde tem que ir. Calma aí. Acho que eu tenho que ir pra lá. Calma. Descansa. Nossa, eu tô o pó da rabiola. Calma. Pior que eu gastei todos os meus 3 pitões ali, ó. Calma aí. Você tá algo perigoso. Ui, descansa. Nossa, Jesus.
Onde é que eu vou? Ah, sim. Tô no caminho certo, hein? Tô no caminho certo. Isso, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Não. Aí. Nossa. Beleza. Dá pra subir. Volta. Beleza. Já conseguindo. Estamos progredindo. Ok. Descansa. Vamos lá, vamos fazer uma loucura aqui. Fizemos. Opa, estamos progredindo, hein? Isso, vai. É aqui mesmo? Subiu isso tudo aqui à toa, não, né? Ah, tá. Vai, tu consegue. Você consegue. As canhas. Vai. Isso, tá quase, querido, tá quase. Descansa. Vai. Ótimo. Estamos progredindo. Isso. Falta pouco. Nossa, Jesus. Não. Vai. Isso. Descansa. Isso, vai. Isso. Descansa. Caramba, conseguimos! Rapaz. Difícil, hein? Olha. Ah, isso é lindo. Estamos perto. Estamos perto. Ó. Diário de bordo, 12/8 e 2/3 após a jusante. Aviso, esta passagem do diário com certeza será longa, mas tenho muito o que dizer. Desculpe. Preciso ver a Amy mais uma vez. Estou tão feliz por ter ancorado na cabana dela. Recuperamos o tempo perdido em um piscar de olhos. Eu quase virei meu barco quando vi o sorriso dela. Barco?
Eu sentia tanta falta disso. Como nos velhos tempos, ela resmungou sobre tudo, deu de ombros e mudou de conversa algumas vezes. Eu não parava de tagarelar, simplesmente não conseguia parar. Eu contei tudo a ela, desde a partida de meus pais até a teoria de águas nas nuvens. Foi quando tudo isso se embaralhou e nada que eu dizia fazia sentido, mas ela me tratou como se eu estivesse entendendo tudo. Foi aí que eu percebi que toda a equipe estava olhando para nós com os olhos de peixe morto. Opa! Quanto tempo será que eu fiquei parada conversando com a Amy na frente deles? Eu ainda nem desfiz minha mochila. Foi tudo tão estranho. Amy franziu a testa e deu ordens para o nosso grupo. Todos precisavam ajudar a preparar a comida na cabana, arejar os colchões e varrer toda a poeira que o vento soprava. Todos se levantaram e começaram a trabalhar sem dizer uma palavra. Provavelmente foi a única vez que vi Amy agir dessa forma. Ela estava armada com uma colher de madeira que não parava quieta. Uma panela logo foi colocada para esquentar enquanto o sol varria o chão e Arlo lavava os pratos. Amy piscou para mim e eu não consegui conter o meu riso. Mais tarde, com nossas barrigas cheias, Amy nos contou as histórias que ouviu dos viajantes que passavam por sua cabana. Uma delas chamou minha atenção. A lenda do flautista, o músico do passado. Ela disse que ele viajava de região em região com sua flauta para fazer chover. Eu nunca havia ouvido essa história, mas Arlo e Becca sim. De onde eles vieram, parece que homem celebra chuva. De onde eles vieram, parece que homem celebra chuva em vez de fazer chover. Quando vem a água, o flautista dança. Escrevo para manter as mãos ocupadas e eu não quero sossegar, como se isso fosse atrasar nossa partida. Eu já enrolei minha corda e conferi minha mochila. Eu trouxe coisas demais. E neste calor, talvez eu não precise desses 3 bules ou do meu vaso de flores favorito. Eu não queria simplesmente deixá-los para trás, mas não há nada que eu possa fazer. Vou confiá-los a você, Amy. Espero que traga conforto, como sempre trouxe para mim. Espero ver você algum dia. Sua eterna companheira, Bianca. Olha só. Ok. O vaso está aqui? Bora, vamos subir. Vamos lá, queridos. Nossa! Nossa, esse capítulo tá bem maior que os outros, né? Mas tem bem mais informações. Tá, parece que já estamos perto do final do capítulo? Não sei, vamos ver. Eles têm uma coisa aqui pra gente, né? Aqui. Nós nos conhecemos. Nossos pais se conhecem. Estou vendo o seu sofrimento. Estamos dando o nosso melhor para compartilhar a pouca água que temos aqui. As maiores fazendas têm prioridade. Eles usam mais água, já que alimentam as pessoas. Eu concordo com o que disse sobre mudar a forma como lidamos com isso. Não podemos continuar assim. Não vale a pena para você. Você não vai ter nenhuma chance em comparação aos peixes grandes. Precisamos convencê-los de compartilhar, reunir nossos recursos. Você acha que isso é possível? Não estou te enviando água, mas estou enviando coragem. John. Ok. Meu irmão, até
Até aqui nesse mundo, os peixes pequenos não têm vez. A nossa humanidade fazendo o que sabe de melhor. Cuidado para não cair aqui, hein, João. Opa. Ele me deu o trabalho de plantar mais. Por que eu plantaria? Parte o meu coração ver as colheitas morrendo uma a uma e não poder fazer nada. Eu já lutei demais contra o sol e prefiro parar agora do que continuar sem nenhum resultado. Eu não sei o que vou fazer. Provavelmente deixar a fazenda. Talvez te fazer uma visita. Eu ainda não conheci sua pequena. Ela já está escalando? Talvez jogar a toalha não seja uma opção tão ruim assim. Ah não, lamento. Que situação complicada você está passando. Mas sim, venha nos visitar. Vamos arrumar tudo para você. A pequena começou a estudar agora, dá para acreditar? Ela está crescendo tão rápido. Ela é incrível, você vai ver. A cada sono ela aprende uma coisa nova. Quando estou sem ela, sinto que estou redescobrindo o mundo ao meu redor. Quando estou com ela, sinto que estou redescobrindo o mundo ao meu redor. Ela me dá esperança. Mas já vou avisando que é uma menina difícil. Não me surpreenderia se fosse a Didi, lá do primeiro capítulo. Se vocês lembram. Bom, tem mais nada aqui, né? Ok. Vamos lá. Dá pra passar aqui? Tá. Mas tem alguma coisa aqui? Aqui é onde eram as plantações, né? É tipo as plantações... Não posso dizer... lembra muito Machu Picchu. As plantações lá de... Machu Picchu... tem uma seção lá que é de plantações, se eu não me engano. Pula. Pula. Opa, opa. Ah, esse aqui eu já vi, né? Já. Ver se tem alguma coisa aqui. Será que a gente vai passar por lá? Tá salvando, hein? Bora. Eita, se cair aqui já era, hein? Bora. Vai. Pode pra baixo. Vai. Nossa. Foi de primeira. Vai, sobe, menino. Isso. Obrigado. Tem uma entrada lá, ó. Tá vendo? Mas acho que não daria pra ir, não. Ou daria? Agora eu fiquei curioso. Deixa eu ver. Eu tenho que ver.
Ah, quase! Ah! Será que eu vou ter que abandonar? Ah, tem uma abertura ali. Deixa para lá, vai. Oh! Aí sim. Só estava indo no lugar errado. Olha, ainda bem que eu vim, hein? Olha só, será que dá pra eu subir? Não, vou ter que abrir mão. Pelo menos valeu a pena. Uau. O que seria isso? Chegar mais perto. Um barco. Aquele ali é um barco. Nossa, essa... Ok. Ok. É um barco. É, era a Bianca que tinha falado do barco dela, né? Mas aparentemente quem desenhou isso, provavelmente no mesmo período dos... O que é isso, filho? Eu, hein? Dos contentores. Então deve ser de algum período aí do... Nem do avô, mas... Dos pais dos avós. Onde... Porque, pelo que se pôde perceber, foi isso, né? Ó, só que interessante. Não, deixa eu tirar aqui. Não. É bom colocar. O último período de maré alta foi... Vamos ver como é que a gente pode falar aqui. Ui, desculpa. O último período de maré alta... Isso. Foi... Deixa eu ver. A Bianca teve o avô dela, foi... O pai o bisavô dela. Bisavô. Então já faz... A gente pode colocar que talvez já faz o que? Uns... Dependendo, né, da coisa, uns 80, 100 anos. Olha o barco aí, ó. O barco que a gente viu. É o barco que a gente viu, não é? Ou é o barco da Bianca? Ei, Ons, você já viu os últimos cartazes sobre comer mais sal para matar a sede? Juntos vamos economizar água. Salgue sua comida. A água economizada hoje é a bebida de amanhã. Isso me fez lembrar de você. Eles estão indo longe demais. Deveríamos beber menos água para que eles possam usar toda a água do grande reservatório para regar aqueles campos queimados pelo sol. É, eu vi isso.
Cada mínimo detalhe importa. Honestamente, eles não têm vergonha? É sempre a mesma coisa. Mas isso com certeza está ajudando no negócio. Eu nunca tive tantos clientes, mesmo com a maioria das aldeias já abandonadas. Estou ficando sem picles, sal grosso e salgema. Estou ficando até sem sal da planície, embora sejam mais suaves e não recomendado. Nesse ritmo, vou ter que começar a vender meu estoque pessoal. A situação tá ficando complicada, hein? Bora. Isso parece mais um submarino, né? Daqueles particulares. Tem que os bilionários usam para explorar o fundo do oceano. Né? Parece mais isso do que um barco, mas é um barco. Ó. Pelo menos ele estava sendo usado como um barco. Ganhou um achievement, acrobata. Realize mais de 200 saltos ou saltos duplos no jogo. Utilizar um pitão secundário serve de ancoragem caso você caia. É, eu sei. Como agora. Tem que ir lá pra cima, né? Como é que eu vou pra lá? Acho que sim. Ah, não. Beleza. Mais pra baixo. Vai. Sobe, desce. Isso. Olha, tem um ali. Oi. Tô chegando. Isso. Ali, ó. Tem dois caminhos aparentemente, né? Mas vou por aquele ali. Isso. Consegui.
Ahn, Rapaz, esse capítulo tá sendo bem desafiador, hein? Isso. Ou quase. Ben, estamos deixando a torre. A aldeia já escolheu a data. Eu mal consigo acreditar. Ainda penso em nossa dança. O último festival parece ter acontecido há tanto tempo. Foi tão bom esquecer tudo isso por um instante. Eu não percebi naquela época, mas acho que em algum momento eu desistiria. Mas depois de ouvir sua risada, a tontura depois da longa valsa, eita! O jeito que pisou no meu pé e como suas bochechas estavam rosadas. Eu não sei como te perguntar, mas você quer me acompanhar? Viajar pela vida no mesmo seixo? Desculpa, sei que está em cima da hora, mas agora eu me importo o suficiente para ter medo. Ter medo do que posso perder se eu não tivesse te enviado esta mensagem. Espero que aceite. Kili. Interessante, né? Geralmente é assim mesmo, né? Quando a gente está prestes a perder alguma coisa, é aí que nós a valorizamos. Ou quando a gente acaba de perder aquilo, é aí que a gente percebe o valor, o seu valor. Nesse caso, né, o medo de nunca mais poder ver ali o outro, não sei o nome, causou isso. Ué? Show. Aqui eu desço uma parte que eu já vi, não? Já. Diário de bordo, 12/8 e 3/4 após a jusante. Fazemos uma equipe bem estranha. Excêntricos, radicais, otimistas, contra a maré. Nunca vi tanta gente diferente trabalhando em prol de objetivo comum. Bem, quase isso. Eu não sei se estou na mesma pegada que os outros. Eu percebi que a maioria das pessoas em minha volta está usando redes e arpões, facas. Eles querem capturar os contentores. Eu tinha certeza que tínhamos partido para essa aventura para provar que eram reais. Que iríamos estudá-los, descobrir como eles estão ligados ao desaparecimento da chuva, resolver o mistério do flautista. Agora, espero que estas criaturas existam apenas nas histórias, porque esta expedição está começando a parecer um grupo de caça. Eu me sinto tão idiota por não ter notado isso antes. Interessante, interessante. Será que isto tem a ver com o desaparecimento da Bianca? Alô? Becca? Convenhamos, né? Eles não voltaram. Sabe de uma coisa? Criar seixos era divertido. Até que comecei a fazer isso pra valer. Acho que foi aí que me perdi. Você me conhece. Eu não estava pensando à frente quando decidi tomar conta da fazenda. Eu não podia simplesmente abandonar os seixos que meus pais se importaram tanto. Eu sei que nunca sonhei em entregar correspondências, mas é isso que sustenta os animais e paga as minhas dívidas. Eu mantive minha cabeça acima da água, como dizem por aí. Mas desde que tiraram as raízes das aldeias tem sido difícil, tão difícil. Pouca gente nos penhascos e muito espaço para cobrir. Estou me desgastando junto com os meus animais e não consigo nada além de migalhas.
Não quero continuar assim. Eu me lembro da primeira vez que nos vimos. Parece que faz tanto tempo. Eu costumava correr da fazenda. Lembra como meu pai ficava bravo comigo? Era incrível. Mas eu não aguentava aquele sol. Agora, olha onde eu fui parar. Eu sinto falta de nossas gargalhadas. Sinto falta até dos túneis. Sinto falta até dos túneis. Tome, agradeço pela carta. As coisas não estão melhores aqui. Eu não fiz nenhum progresso nas costuras. Passei anos trabalhando nesses bordados porque é melhor que ver as erosões. Você conseguiu organizar as coisas de seus pais como queria? Os coitados nunca chegaram a aproveitar a vida. Apenas trabalharam. É isso que vai acontecer com a gente também? Nós poderíamos optar por uma opção diferente. O mundo continuaria girando. Bem, continua sem girar. Mas você entendeu. Se cuida. Talvez seja apenas uma expressão idiomática. Talvez, um deles. Talvez seja apenas uma alegoria. Talvez eles não estejam querendo dizer literalmente que o mundo parou de girar, até porque isso não faria sentido. Acho que eu já passei por aqui, né? Já passei por aqui. Oh! Isso seriam os contentores carregando uma versão grande de um animal. É o que parece, né? Tipo aqueles bichinhos que a gente encontra na praia, que eu esqueci o nome deles. Ui, quase que eu caio. Vamos lá. Estamos chegando. Estamos chegando. Falta pouco. É isso? Como é que eu vou subir ali? Tem que ter uma forma de subir. De continuar subindo. Eu acho que é ali, ó. É ali. É isso mesmo. Uau. Bora, tiozão. Tempo a perder, não.
Não entendo qual é o problema entre nossos pais e o oceano. Eles só falam disso. Temos que encontrar a grande planície. Vá em frente. Atravesse as cordilheiras oceânicas, blá blá blá. Certo, pode partir para o deserto se quiser, mas por que eu também preciso acompanhar? Isso está me dando nos nervos. Sinceramente, estou com um pouco de medo e aposto que logo vou ficar meio tonto. Andar? Horizontalmente? Não agradeço, isso não é para mim. Ah, é isso mesmo. Neil, você está partindo? Eu não me importaria em seguir para uma expedição em vez de ficar aqui marinando neste lugar antigo. Aqui é tão chato, você não faz ideia. Eu não aguento mais. Já que eu vou assar, que eu asse no deserto onde as coisas acontecem. Além disso, e se você encontrar uma fonte? Você vai ficar famoso. Interessante. Há uns sonos. Olha. Rose me pediu para contar a ele umas historinhas de Ninar. Ele está crescendo, mas ainda adoro pensar nele. Opa! Pensar nele como um bebê. Eu decidi contar a ele a história da chuva longa. Eu contei a ele sobre os animais inundados, sobre os canais inundados, maré alta, as reclusas, tudo isso. Mas ele logo me parou porque simplesmente não conseguia entender. Ele não sabia o que era a chuva. Estou começando a duvidar disso. Nós concordamos que isso não é apenas uma historinha dos mais velhos e que ela existiu, certo? Ei, acho que sim. Mas, para falar a verdade, eu entendo seu filho. A água caindo do céu soa bem estranho. Eu não me surpreenderia se os mais velhos tivessem inventado essa história e estão rindo de nós lá de cima. Olha só. Já vi tudo aqui, né? Já vi. Tá, agora ir para lá. Subir. Beleza. Uh. Ui, quase. Vai, sobe. Show.
Tô chegando. Vamos lá. Falta um pouquinho. Descansa. Uau. Nossa. Bora lá. Foi aquele animal que os viu os contentores. Opa! Opa! Capítulo 4, Convergência. Nossa, esse capítulo 3 foi o maior de todos até agora, mas que também deu muitas informações interessantes. Eu tô achando que esse animalzinho que está aqui comigo, ele é um contentor. É contentor, né? Os contentores, ele é um contentor. Ou um filhotinho de contentor. Porque agora que a gente sabe disso, que existem os contentores, esses seres que vivem nas nuvens, não sei se seria no mundo horizontal, na superfície da torre, mas são seres que vivem lá em cima. Eles parecem ser feitos de água. E pelo que nós podemos ver, eles possuem uma tecnologia que faz com que haja chuva, que haja, não sei se eles manipulam o clima, mas é algo que permite que haja vida na torre. E o que esse pequeno ser fofinho faz? Justamente ele ativa essa tecnologia antiga dos contentores. Então, nós temos um contentor? Mas como é que ele esteve com a gente? Se é um ser que vive lá em cima, como é que ele estava com a gente lá embaixo? Provavelmente nós viemos da grande planície, desse oásis. Será que a Bianca, ela conseguiu pegar esse filhotinho, um sobrevivente, e desde então tem estado com a nossa família? Passou pro filho dela, que passou pro filho dele, por aí vai? Interessante. Nesse vídeo também a gente aprendeu o quê? Nesse capítulo a gente aprendeu o quê? Que a civilização, a sociedade que morava naquela torre, ela se dividiu, né? Fizeram várias expedições para cima
não acharam nada, o que é estranho, porque se os contentores vivem lá, porque eles não conseguiram achar, será que os contentores estavam se escondendo dessas pessoas? Ou todas elas viram a verdade, mas perceberam que era melhor não interagir, não, ou simplesmente não instigar a vontade dos outros de explorar aquele local. Porque, como a gente pôde ver, a Bianca, ela instigou a vontade daquela expedição, das pessoas que estavam com a Amy, para explorar o topo da torre e encontrar os contentores. Só que ela percebeu que as pessoas não estavam indo lá com o objetivo de entender, de compreender, de interagir pacificamente. Eles queriam era capturá-los e usá-los como ferramentas, como escravos, o que quer que seja. Eles estavam com uma mentalidade predatória. Tá interessante. Né? A gente viu que essas 34 expedições. Sabemos que algumas foram para cima, mas que depois as pessoas passaram a fazer expedições para baixo para encontrar essa fonte. E depois de 34 expedições para cima ou para baixo, não importa, mas depois de 34 expedições eles encontraram esse oásis e as pessoas foram para lá. Todo mundo demandou lá para a Grande Planície, apesar de ser uma incerteza, né? Cara, tá interessante. Mas por que eu estou aqui? Porque eu estou aqui e eu estou possivelmente com um contentor no meu ombro. Porque eu estou reativando as tecnologias que proporcionam vida àquele local. Interessante. Muitos mistérios. Esse mundo está muito intrigante. Eu estou cada vez mais perto do topo. Mas a gente vai continuar isso em um outro vídeo. Esse vídeo ficou enorme. Foi o maior capítulo até agora. Foi o mais desafiador, mas está valendo a pena cada minuto dessa jornada. E se você também acha isso, eu peço a você que curta, compartilhe com seus amigos que também vão gostar de Jusão. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. A gente está querendo chegar aos 100 inscritos. Será que vamos conseguir esse ano? Com certeza nós vamos conseguir, porque vocês são os melhores. Tá bom? Olha só, fique com Deus e até a próxima.